rapidinho. Aproveitar que você está em pé, vamos fazer a leitura inicial em pé nessa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor, que está escrito lá em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17. Eu queria ler com a igreja do versículo 8 em diante. Êxodo 17, capítulo 17, versículo 8 em diante. Quem encontrou Êxodo 17, diga um amém. Êxodo é muito fácil de você encontrar, irmão. É logo o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo. Êxodo significa saída, passagem também. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Se você perceber que tem alguém perto de você, próximo a você, próximo da sua cadeira que não está com a Bíblia, que você possa compartilhar com seu irmão da palavra de Deus. Posso ler, igreja? Você já abriu a Bíblia? Amém? Agora olha para o teu irmão e fala assim para ele: abre o teu coração agora. Amém? Porque às vezes a gente abre a Bíblia, mas o nosso coração fica fechadinho. Os problemas, as dificuldades, as lutas acabam fechando um pouco o nosso coração. Mas nessa noite você vai permanecer com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Está escrito na palavra de Deus, se você puder também acompanhar na televisão da igreja, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, NAA. Então vieram os amalequitas. Então vieram quem? Não, vamos de novo. Então vieram quem? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Atacaram Israel onde? Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra aqueles amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam a mão de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos de Moisés, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha, o Senhor é a minha, o Senhor é a minha, o Senhor é a minha bandeira. Oremos aqui nessa noite. Vamos pedir graça, vamos pedir revelação da parte de Deus nessa noite. Vamos pedir para que o Senhor fale. E vamos pedir ao Senhor para que todo impedimento, se há algum impedimento dentro de nós, nos impedindo de chegar ao pleno conhecimento da verdade, que nesta noite caia por terra. Senhor Deus amado, no nome de seu Filho Jesus Cristo, o único que nos dá acesso, aquele que fez com que o véu do templo se rasgasse, hoje nós temos livre acesso ao trono, Pai. Nos achegamos a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos nossos erros, nossas fraquezas. Derrama graça, entendimento, misericórdia sobre nossas vidas. Nos leva a um nível ainda maior de entendimento. Revela-te, Pai, para nós como nunca antes. E que não seja somente mais um culto nesta noite, Senhor, mas que seja o culto nesta noite, Senhor. Derrama a Tua glória, como o Senhor já falou conosco em meus louvores, porque a Tua palavra nos garante isso, que o Senhor habita em meio aos louvores de Israel.
Já sentimos a tua presença nos louvores, Senhor. Já sentimos o seu toque, mas precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Então manifesta a tua glória nessa noite. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Toca, Pai, em meus lábios com lábios de amor. E derrama, Pai, a tua palavra para nossas vidas. Que possamos sair daqui fortalecidos e encorajados. Nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, Senhor, nós estamos aqui porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então fala com o Teu povo nesta noite, que o Teu Espírito nos convença mais uma vez e que Tua glória, Pai, seja manifesta em nosso meio. Eu oro nesta noite no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E se você concorda e crê, diga amém. Toma o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta nessa noite. Coloque ela no seu colo, levanta as suas mãos, libera a melhor salva de palmas para Jesus, mas libera a melhor salva de palmas para Jesus. Faça o melhor para Jesus, dá glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Hoje me perguntaram, a Igreja Nova Vida é uma igreja neopentecostal ou uma igreja pentecostal? Eu falei, nós somos pentecostais. Nós temos liberdade para dar glória a Deus, tá, irmão? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha porque nenhum irmão dá glória. Pastor, eu não dou glória a Deus porque ninguém dá glória a Deus. Irmão, faça diferença nessa noite, amém? Dá glória a Deus, até teu irmão dá glória a Deus também do teu lado. Amém? Aleluia. Irmão, palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite de domingo. Eu vou te pedir encarecidamente que você não ande. Encarecidamente, se você tiver, bota seu telefone no modo avião. Eu tenho certeza que Jesus não vai te ligar agora, irmão. Então coloca teu celular no modo avião aí agora. Amém? Palavra do Senhor para nossas vidas. E eu começo essa palavra dando uma direção para a igreja, como pastor dessa igreja. Eu não sei se você percebeu, mas o versículo 8 que nós lemos nessa noite é um versículo muito profundo. O versículo 8, que eu quero ler novamente com os irmãos, diz: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Então vieram os amalequitas. Repita isso comigo, amalequitas. Mais uma vez, amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas, moradores do vale. Eles moravam em um vale. Entenda isso, Deus não quer que nenhum filho dele more em vale. O vale é lugar de passagem, mas os amalequitas moravam em vale. E quem mora num vale quer levar o outro para o vale também. Quem está no deserto quer levar o outro para o deserto. Quem está morto quer matar o outro. Os amalequitas aqui representam quem? Os inimigos do povo de Deus. Agora segura na tua cadeira aí. Presta bem atenção nisso. Abra a tua mente nessa noite. Olha o que nós lemos. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Palavrinha fácil. Refidim. Repita isso comigo. Ah, não, meu Deus do céu. Você não almoçou hoje, não, irmão? Fala de novo. Mais uma vez. Agora não vai sair mais da tua cabeça. 3 vezes você decora. Refidim. O que é Refidim? O significado do termo hebraico. Refidim significa lugar de descanso. Refidim significa o quê? Ah, então você não entendeu ainda. Porque se você tivesse entendido, você já estaria dando glória a Deus. Olha aqui. Os amalequitas atacaram Israel em Refidim. Então quer dizer que os inimigos do povo de Deus atacou o povo de Deus em um lugar de descanso. Refidim significa lugar de descanso. E aonde os inimigos atacaram o povo de Deus? No lugar onde o povo estava descansando. Eita glória. Ih, você não entendeu ainda. Aonde você descansa? Qual é o teu lugar de descanso? Aonde você quer descansar? Na tua casa, não é verdade? E onde tem os ataques maiores? Eita glória. Você não está entendendo ainda o que Deus está falando? Você ainda não entendeu? As maiores guerras que nós temos é onde, irmão? É dentro de casa. E se nós não vigiarmos, é lá que o inimigo aproveita para tentar tirar a nossa paz. É dentro de casa que tem as batalhas. É dentro de casa que tem as pelejas. Aí o varão vai no banheiro fazer suas necessidades, esquece de abaixar a tampa.
de levantar a tampa. Aí a mulher vira bule. Aí a mulher vira xícara. Aí a mulher vira elefante. Com aquela tromba. Aí dali vira o quê? Discussão, briga. O inimigo vê uma legalidade e o que ele faz? Ele entra na peleja. Tu não entendeu ainda, não? É onde que o inimigo quer nos atacar? É dentro da nossa casa. Quer ver um outro lugar onde você vem descansar? A igreja. Casa é lugar de descanso. Igreja é lugar de refrigério e de renovar as nossas forças. E se nós não vigiarmos aonde o inimigo quer nos atacar, é dentro da igreja. Aí você entra na igreja e o pastor nem me deu a paz do Senhor hoje, já está acertado, irmão. Passei pela portaria, o irmão nem me deu boa noite. Ó, a seta do diabo na teu coração. Aí você entra na igreja, o irmão, aí tu viu a irmã? Fez progressiva, definitiva, está toda metida. Onde o diabo ataca? É um lugar onde nós queremos descansar, irmão. Igreja do Senhor Jesus. No lugar de descanso, nós temos que ter vigilância. No lugar de descanso, nós temos que estar atento. Israel estava no seu lugar de descanso. Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu sou pastor, mas eu também sou profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Você tem mão para levantar aí no teu lugar? Você tem mão para levantar aí? Nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, você veio para buscar renovo na casa de Deus. E o inimigo não vai tirar a tua paz. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. A nossa casa é lugar de descanso. A nossa família é lugar de descanso. O nosso lar é lugar de descanso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você chega em casa, depois do dia de trabalho, se não vigia, tem luta dentro de casa. Aí você chega em casa, depois de pegar as crianças na escola, se não vigiar, meu irmão, tem hora que as crianças parecem que estão atribuladas, né, irmão? Tem que orar pelas crianças. Sério? Posso falar? Tá vendo essa semana, irmão, uns videozinhos aí na internet? Aí estavam mostrando as músicas da galinha pintadinha que tem duplo sentido. Pontos de macumba dentro das músicas. Aí as crianças estão ouvindo aquilo ali e os pais estão assim, não tem nada a ver não. Aí tá lá, fui na loja do Mestre André, o Mestre André com o chapeuzinho do Zé Pilintra lá dançando. E tu tá trazendo para dentro de casa. Aí tu não entende porque teu filho está atribulado. Tu não entende porque a criança está nervosa. Nós temos que vigiar nessa terra. Porque é no nosso lugar de descanso que o inimigo tenta nos atacar. E sabe como é que eles entram hoje? Olha, entenda o que eu vou falar. Eu não sou contra celular, irmão. Eu não sou contra a rede social. Eu não sou contra. Nós temos que ter tudo isso. Eu tenho uma visão minha, bíblica, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma pena, tinta, pergaminho, e ele escreveu as cartas que ele escreveu. Se o apóstolo Paulo vivesse na nossa geração, ele usaria os aparelhos para conquistar o mundo para Jesus. Só que uma coisa que eu aprendi, eu posso usar o celular não pode me usar. Quem está entendendo, diga um amém. Porque se eu não vigio na terra, isso aqui me usa, acaba me tirando minha atenção. Já parou para perceber? Você fica 1h30, às vezes 2 horas, olhando para isso aqui. Pega a Bíblia, em 5 minutos já está com dor de cabeça, já está com sono. Sabe o que isso é uma pesquisa agora? As pessoas que demoravam 20 minutos para ir no banheiro, 15 minutos para ir no banheiro, agora ficam 1 hora no banheiro sentado. Eu vou entrar numa parte mais delicada, tá? Estão até aumentando pessoas com o caso de pessoas com hemorroide, está aumentando, porque a pessoa fica só sentado no celular. Se nós não sabermos usar isso aqui, ele vai nos usar e vai tentar nos tirar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nessa noite eu vim aqui para falar para a igreja, no lugar de descanso é também lugar de vigilância. Lugar de descanso, nossa casa, o nosso lar, a nossa família, é lugar de estarmos vigilantes. Porque foi no momento de descanso, Refidim, Israel estava naquele lugar. Os amalequitas se levantam e atacam Israel. E a Bíblia vai nos dizer que agora nós vamos aprender algumas lições. Sabe qual é o tema dessa mensagem de hoje?
3 tipos de servos. Qual o nome dessa lição de hoje? 3 tipos de servo. Irmão, o que eu aprendo com esse texto nessa noite? Eu sei que muita gente quer assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. É bom sermos filhos, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e Ele nos fez ser filho de Deus. Mas uma coisa que eu quero, não é somente ser filho, eu quero ser um servo de Deus. Eu não quero só somente ser filho, eu quero servir o meu Senhor. Eu quero cooperar com aquele que me amou. Eu quero fazer a obra daquele que me chamou, aquele que me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Tem muita gente que fala, eu sou filho de Deus, mas quer ficar sentado sendo servido. Está na hora de nós levantarmos e servirmos a Deus. O tema dessa noite é 3 tipos de servo. Olha para esse crente aí bonito, cheiroso. Passou até perfume Rinodê hoje para estar na igreja. Hein? Passou Natura, foi na Boticário. Hein? Fala para o teu irmão aí, fala, vamos ser servos de Deus? A Bíblia vai nos dizer que o povo estava sendo atacado no lugar de descanso. O povo estava sendo atacado no lugar de descanso. E é interessante observar, podemos comparar a igreja de hoje com o povo de Deus que caminhava no deserto. Nós podemos comparar, porque em Êxodo 17, aquele povo ainda não tinha entrado na terra prometida. Eles estavam caminhando em meio ao deserto. E é interessante observar que tudo era motivo de reclamação daquele povo. Eles, falta de água, reclamavam. Não tinha comida, reclamavam. Os inimigos, o cansaço. Eu olho para esse texto, o povo caminhando, Moisés liderando aquele povo. Moisés estava com um cajado na mão, guiando aquele povo. E tudo era motivo de reclamação. Parece muito a igreja atual. Tudo reclamamos. Choveu, não vou para a igreja. Quem é que manda a chuva? É quem? Quem é que manda a chuva, irmão? Hã? Quem é que manda a chuva, irmão? Quem faz o sol estalar lá no meio-dia? Quem é? Tá muito sol, não vou para a igreja. Tá chovendo. O povo tudo reclama. Eu aprendi algo e eu preciso passar para a igreja. Nós nascemos para adorar a Deus, amém? A Bíblia vai dizer que nós somos a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos criou para adorarmos, glorificarmos e exaltarmos a Ele. A Bíblia vai nos dizer lá em João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, e Ele diz, Deus é Espírito e nos importa adorarmos a Ele em Espírito e em verdade. Eu tenho uma mania, eu tenho uma cultura dentro do meu coração que fala, o peixe nasceu para nadar e o peixe está nadando. Deus criou o peixe para quê? Aí o irmão gritou, para a gente comer frito, pastor. Não, Deus criou o peixe para nadar. E Deus criou o pássaro para quê? Para voar. E Deus criou o ser humano para quê? Para adorar. Então empresta a tua boca para Deus. Empresta e deixa Deus te usar. Mas a murmuração, os questionamentos, a falta, algumas necessidades que acontecem, as lutas, estão nos fazendo ser murmuradores. E eu aprendi também, igreja, que se eu não estiver adorando, eu vou estar murmurando. E murmuração é adoração para o diabo. Quando eu murmuro, existe um que aplaude. Não murmure. Mesmo que você não consiga compreender com seus olhos humanos, adore a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou no deserto, adora. Pastor, estou na prova, adora. Pastor, é porque você não passa o que eu estou passando, e nem você passa o que eu passo. Porque você pensa, eu vivo no mesmo Brasil que você vive. Eu vivo no mesmo estado, Rio de Janeiro. Moro em bairros diferentes, mas lá ainda está pior do que aqui onde eu moro, irmão. Sabe qual é o mal do ser humano? Não, mas o pastor não sabe o que eu estou passando. E nem vocês sabem o que eu passo. Eu queria que você estivesse no meu lugar pastoreando para você ver como é que é. Quem está entendendo, diga um glória. Irmão, então não empresta a tua boca para o diabo. Empresta a tua boca para Deus.
Porque todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Ei, você respira, você fala, você anda. Então louve ao nome do Senhor. Aleluia. Esse povo estava no meio de um deserto, caminhando com Moisés. Chegaram na terra de Refidim, lugar de descanso. E quando eles estavam descansando no lugar de descanso, os amalequitas se levantam e começam a atacar. E eu aprendo 3 lições aqui. Como o tema dessa noite é 3 tipos de servo, o primeiro servo que eu queria falar com os irmãos, uma das primeiras características é Moisés. A Bíblia vai nos dizer, o versículo 9, quando os amalequitas começam a atacar Israel, o povo de Deus, com isso Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. O tema dessa noite, 3 tipos de servo. Eu olho para a vida de Moisés, um líder, um homem de Deus. Mas quer ver uma característica que me ensina através de Moisés? Um homem de iniciativa. Fala comigo isso, iniciativa. Moisés me ensina a ter iniciativa e intercessão. Moisés, primeira característica, iniciativa. Ele não espera, ele faz acontecer. Tem coisa na tua família, na tua casa, que tu está esperando o outro fazer. Eu queria ver um glória a Deus só dos homens aqui hoje. Irmãs, eu não vou pedir para vocês tapar os ouvidos não, que vocês vão dar glória a Deus junto comigo. Mas eu queria ver um glória a Deus só dos homens. Tá vendo aquela pingueira, aquela goteira lá na tua casa? Tu vai esperar tua esposa chamar outro para resolver? Toma iniciativa, irmão. Olha o glória a Deus deles abaixaram agora, tá vendo? Hã? Tá vendo aquela luta lá na tua casa? Aquela gaveta que já está quase caindo? Tu vai esperar a tua esposa chamar o vizinho para fazer, terra? Hã? Dá glória a Deus aí agora. Cadê a iniciativa do homem? Pastor, a irmã outro dia falou, pastor, lá em cá tem uma árvore, os galhos estão quase caindo no telhado, e meu marido lá sentado no sofá vendo Flamengo. Eu vou ter que chamar outro para fazer, porque aquele é abençoado, pastor, só sabe falar de Flamengo. Vigia nessa terra, varão. Tu torce até para um time bom, mas tu não tem iniciativa na tua casa. Quem não tem iniciativa em casa, não tem iniciativa na igreja. E Deus nos chamou para sermos homens de iniciativa. Moisés, um homem de iniciativa. Ele tomou a iniciativa assim que viu a necessidade. Ele chamou Josué para defender o povo e foi para o monte orar e interceder. Ele viu que era preciso de gente para lutar e para orar. Esse ministério é tão importante. Quanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Eu olho para Moisés, um homem de iniciativa e um homem intercessor. Quem está entendendo, diga um amém. Nós precisamos, homens de Deus. Dá um glória a Deus os homens agora. Dá um glória a Deus para disfarçar, porque você sabe que Deus falou contigo. Hã? Muitos homens negligenciando a responsabilidade de serem homens. Outro dia, fui visitar uma congregação nossa, numa comunidade lá na Tijuca. Aí eu vi uma irmã carregando um botijão de gás. Pesado. Eu parei e falei, irmã, deixa que eu levo. Não, pastor, tu está de terno. Eu falei, tem problema não, deixa o terno sujar, irmã. Deixa que eu levar. Eu vou ver uma mulher carregando um botijão de gás, irmão. Eu falei, e teu varão? Ah, pastor, ele está lá em casa. Eu falei, mas tem coisa, irmão, que não dá para deixar a mulher fazer, não é verdade? Dá glória a Deus. Eu sei que esse mundo louco aí estão tentando fazer coisas. Ah, a mulher tem que ser igual ao homem. Não, tem coisas que não dá para a mulher fazer, irmão. Hã? Dá glória a Deus aí. A irmã, coitada, a irmã estava assim. Irmão, e outra, era uma comunidade bem íngreme. E ela carregando. E o varão lá sentado. Meu saudoso avô, se tivesse vivo, ele faleceu tem 2 meses, ele falaria assim, já não se fazem homens como na minha época. Homens que não estão cumprindo o seu papel. Estão deixando com que suas mulheres
assumem papéis que não era para elas estarem fazendo. Antigamente, os homens que oravam pelas esposas, hoje em dia, são as esposas que oram pelos seus homens. Fala, Deus! Fala, Jesus! Enquanto você não tomar uma posição, o inimigo vai continuar atacando a tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, então em casa tem serviço de homem, tem serviço de mulher? Depende. Ah, pastor, então está dizendo que mulher tem que lavar a louça. Não, eu lavo louça lá em casa também, irmão. Não quebrei o meu... E ó, vou falar para você, hein. Ontem eu fiz o almoço e ainda fiz sobremesa, irmão. Sabe o que eu fiz no almoço ontem? Eu fiz um macarrão abençoado, ainda fiz um pavê enquanto o macarrão estava lá. Aí minha esposa, eita glória, eu falei, varoa, o serviço é completo, quando Deus manda a benção, Ele manda por inteiro, varoa. Quem está entendendo esse mistério aí? Homem de Deus, lavar a louça não quebra a tua mão. Homem de Deus, fazer a comida não quebra a tua mão. Deus está falando aqui nessa noite. Temos que ter iniciativa. Porque se você não tem iniciativa na tua casa, você não vai ter iniciativa na igreja. A igreja é o reflexo de como você age em casa. Diga amém. E eu olho para Moisés, um homem de iniciativa, um homem de intercessão. Ele tomou a iniciativa assim que viu a necessidade. A igreja precisa de homens também assim. A igreja necessita de homens que estão vendo a necessidade. E nossa igreja, pastor, rapaz, as calhas estão pingando muito, né, pastor? Parece que a calha agora não serve mais para nada. Vamos consertar. Ah, não, mas a gente finge que não vê. Pastor, precisamos fazer uma reforma. Ah, não, mas hoje tem jogo do Vasco, eu vou assistir o Vasco. Vigia nessa terra, varão. Cadê tua iniciativa? Está vendo que a igreja precisa de homens que se levantam para interceder. Vai chegar na vez das mulheres também, tá? Segura aí, tá, varão? Tá, você tá só falando assim, tá vendo? O pastor está defendendo a gente. Tô, mas vai chegar a tua vez também, mulher de Deus. Deus precisa de servos com iniciativa. Dá um glória aí, igreja. Que isso, pastor, tá pegando pesado. Eu não, é Deus que mandou pregar isso hoje. Eu só sou um instrumento de Deus aqui nessa noite, diga amém por isso. Moisés, o homem que teve iniciativa, ele viu a necessidade, ele viu que estava sendo atacado, ele se levanta e ele fala, ô Josué, vai para a guerra e eu vou ficar no monte orando. Moisés falou, Josué, vai para a peleja que eu vou ficar no monte orando, clamando a Deus. Nós precisamos voltar com a intercessão na igreja. Nós precisamos levantar homens e mulheres que intercedam pela obra de Deus. Nós precisamos levantar pessoas que entendam a necessidade da oração. Existe uma frase, um jargão pentecostal que você conhece mais do que eu. Qual é o jargão? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder, irmão. Se não ora, não tem poder, irmão. Quem não ora não vê a glória de Deus. Quem não ora não vê a manifestação da glória de Deus. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus levanta. Eu creio que Deus liberta. Eu creio que Deus transforma. E eu creio que nesse exato momento que nós estamos aqui na igreja, Deus está enviando um anjo lá na nossa casa, na nossa família, libertando, curando. Tem um louvor que fala, tem um homem de branco aqui na congregação. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, Deus envia anjo lá na nossa casa. Eu creio que Deus tem uma vassoura de fogo, tá, igreja? E Ele vai limpando cada cantinho da nossa casa. Quem arruma a casa, levanta a mão aqui. Não tem aquele produto chamado CIF? Quem conhece o CIF? Desengordurante, tá vendo? Pastor que faz compra também, irmão. Sabe aquela frigideira? Agora, graças a Deus, a gente comprou uma frigideira antiaderente, irmão. Quem inventou isso é de Deus demais, né, irmão? Meu Deus do céu. Aí tu vai fritar aquele hambúrguer, vai fritar aquela carne. Antigamente aquela frigideira, irmão, ficava mais ovo na frigideira do que tudo, né, irmão? Aí aquela frigideira que tá toda, tu bota o CIF, deixa o CIF trabalhar, irmão. Aí já sai toda aquela gordura. Tu passa a esponja, já sai tudo, né? Posso falar para você? Tem um pecado na nossa família que só o sangue de Jesus funciona como CIF. Ele vai tirar toda a gordura. Ele vai tirar todo o pecado, toda a mazela, porque Jesus cura, liberta, transforma. E enquanto nós estamos aqui, Ele está operando lá e agindo. Deus, quem impedirá, a igreja?
É o que eu creio. Isso é o poder da intercessão. Precisamos levantar homens que intercedam. Existem aqueles que vão para a batalha e existem aqueles que estão levantando a mão. Porque enquanto a igreja estiver levantando a mão, porque o povo quer, não, pastor, vai o senhor para a batalha. Mas enquanto a igreja está orando, nova vida vai prevalecendo no lameirão pequeno. Enquanto a igreja está orando, a nova vida, o Senhor Jesus está prevalecendo no lameirão pequeno. Precisamos levantar homens e mulheres com iniciativa e de intercessão. Eu estou vendo a necessidade. Quer que eu fale agora para as mulheres? Dá glória a Deus aí, mulheres. Tu tá aí, mulher? Ou tu se escondeu? Pastor pegou pesado com os varão, né? Tu nem quer dar glória a Deus. Cadê a glória a Deus das mulheres? Ih, diminuiu, tu não entendeu não, né? Tem um montão de criança na igreja. Aí as irmãs estão... Quem? Criança? Pastor, não tenho experiência, vai ficar com criança. Deus vai capacitar agora, em nome de Jesus. Pastor, eu nunca fiquei. Para tudo tem uma primeira vez na obra, né, irmão? Eu lembro quando eu fui levantado diácono. 2010 não, 2009. Fui levantado o corpo diaconal da Nova Vida. Aí eu era o volante. Cadê o Marcelo? Marcelo, tá aí? Eu fui arrebatado, Marcelo. Aí eu lembro que eu era diácono na obra. Aí tinha uma irmãzinha no Geração Vida. Geração Vida, para quem não sabe, é o departamento infantil da nossa igreja. Na Nova Vida da Tijuca. Aí a irmãzinha estava lá com a criança, uma neném de 2 meses. Aí eu era o diácono que passava nas salinhas para ver se estava tudo bem. Era o volante, que a gente chamava de volante. É o diácono que está no culto, mas ele sai para ver como é que estão os outros departamentos da igreja. E o culto pegando fogo, Deus falando, nosso pastor pregando. Aí eu saí para ver como é que estava lá as salinhas das crianças. Eu estou vendo a irmã, já vindo no corredor com um bebezinho no colo. O que foi, irmã? A irmã, não, pastor, não, o diácono Jefferson, é porque ela fez o número 2. Falei, e o que tu vai fazer? Eu vou lá chamar a mãe dela. Falei, ô varoa, o culto está pegando fogo. Tu vai tirar a mãe dela de receber a bênção? Não, volta que essa criança é berçária agora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que todo mundo tem que fazer. Pega o lenço umedecido, abre essa fralda. Quando eu abri, parecia até um abacate, irmão. Já comeu abacate? Dá glória a Deus aí, dá glória, dá. Aí eu falei, abacate é com a gente mesmo. Só não vou comer abacate durante um mês. Mas aí, abri aquela fralda, tirei aquele pacotinho, passei o lenço para cá, lenço para cá. Aí a menina, nossa, você tem experiência, varoa. Deus capacita aqueles que querem fazer a obra de Deus. Mas quem não quer dá desculpa. Não sei ficar com criança, dá muito trabalho, eu só quero receber. Eita, é dando que se recebe, igreja. Quem está entendendo aqui nessa noite? É enquanto a gente trabalha que Deus trabalha para nós. É enquanto que eu estou com a mão no arado, Deus está com a mão no arado na minha família. É enquanto eu estou pelejando pela igreja, o Senhor está pelejando por nós. É o Senhor que vai na frente. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa... Irmão, o céu está abaixo aqui nessa noite. O Espírito de Deus está presente em nosso meio. Moisés, um homem de iniciativa e de intercessão. Moisés, um homem que teve a iniciativa, ele viu a necessidade. Ele se organizou, ele planejou, ele teve iniciativa. Mulheres, iniciativa. Homens, tenham iniciativa. Não espera, não. Eu lembro de uma vez, um diácono. Tu já viu o versículo do diácono? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Diácono é uma benção, né, irmão? Dá glória a Deus. Lá na Nova Vida da Tijuca, eu trabalho lá. Aí tinha uns papéis caídos no chão. Aí passou o diácono. O diácono passou. Eu falei, pô, varão, tu não viu aquela sujeira ali? Não, estou escalado, não. Ele falou que não estava escalado, ele não podia pegar o papel que estava no chão. Você entendeu o que eu falei? Tem gente que só faz por causa do cargo. Eu não preciso de cargo para fazer. Eu não preciso de título para fazer a obra de Deus. Porque Deus me chamou, independente do que for necessário, eu vou fazer, irmão. Porque a obra é dele, a casa é dele, é ele que cuida. Essa casa será conhecida como casa de oração. Isso aqui é a casa de Deus. Viu a necessidade? Não, deixa eu perguntar ao pastor se eu posso. Então tu não me conhece não, irmão. Se tu me conhecer mais, tu vai ver. Faz, depois tu me fala que tu fez. Diga amém por isso. Moisés, o que eu aprendo com Moisés? Homem de iniciativa e homem de intercessão. Ele orava,
Ele clamava. Enquanto as mãos de Moisés estavam para o alto, Israel prevalecia. Levanta a tua mão, levanta. Você não está entendendo? Olha Deus falando aqui nessa noite. Enquanto a tua mão está estendida, a tua família está de pé. Pastor, mas está a luta, mas está de pé. Pastor, está na prova, mas está de pé. Pastor, é uma guerra, mas está de pé. Enquanto você ora, a tua família está de pé. Pastor, estou passando uma prova, mas continua orando. Porque a Bíblia fala que enquanto Israel prevalecia, enquanto Moisés estendia as mãos, Israel prevalecia. Ele não está dizendo que a guerra acabava. Israel continua avançando, enquanto nós estamos orando. Pastor, mas com os olhos humanos parece que não acontece nada. Pastor, estou congregando, eu dizimo, eu sou ofertante, eu oro, eu faço jejum e oração, mas parece que o negócio não acontece. Não está acontecendo do jeito que você quer, mas Deus está trabalhando. Aos olhos humanos parece, às vezes a gente está orando, está numa peleja e parece que nada acontece. Parece que nada acontece, mas Deus está trabalhando. Pastor, eu estou 10 anos orando pelo meu filho, pela minha filha, e eles não voltam para Jesus. Parece que não tem nada acontecendo, mas Deus está trabalhando. Irmão, posso falar algo? Se você falasse que não pudesse, eu ia falar do mesmo jeito. Eu tenho um familiar meu que, sabe, irmão, é um povo abençoado, eles estudam. Meu tio é sociólogo, a prima é advogada, a outra é psicopedagoga, se formou em psicomotricidade, se desenvolveu. A minha tia é enfermeira, aí, bênção de Deus. Mas pensa num coração duro aquele povo. Só busca conhecimento humano e estão se afastando de Deus. Mas quando a bota aperta na casa, para quem religa, irmão? Quando a luta começa, chamar o pastor Jefferson aqui, nosso sobrinho, para resolver. Por quê? Porque por mais que pareça que não está adiantando a nossa oração, quando a bota aperta, eles sabem quem tem que buscar. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que guerreia nossas guerras, aquele que peleja nossas pelejas. Quem está entendendo, diga amém. Parece que não está adiantando a nossa oração, mas Deus está trabalhando, igreja. Por isso que nós temos que ser igual Moisés, homem de iniciativa e de intercessão. Primeiro tipo de servo, Moisés, homem de iniciativa e intercessão. Eu oro para a igreja Nova Vida de Campo Grande ter mais iniciativa. Vou falar, já é uma igreja que tem muita iniciativa. Eu fico muito feliz por essa igreja. É um povo que trabalha, é um povo que faz acontecer. Mas sabe qual é o meu desejo? Que não seja somente alguns, mas que toda a igreja tenha iniciativa. Iniciativa em casa, iniciativa na igreja. Porque se nós temos iniciativa na nossa casa, nós vamos ter reflexo na igreja e onde nós trabalhamos. Diga amém por isso. Diga aleluia por isso. Qual é o outro tipo de servo, pastor? Arão e Ur. O que Arão e Ur vem nos ensinar? Homens que ajudam. Arão e Ur ajuda e companheirismo. Olha o versículo 12. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia. Está aberta a sua Bíblia? Versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se... Está sem Bíblia você, meu Deus do céu. Vamos ler de novo, igreja? 1, 2, 3 e... Quando... Não, meu Deus do céu. Vou orar aqui pela igreja agora. Senhor Deus, toca no coração, para a tua igreja entender. Essa palavra entrar não somente no ouvido, no coração. Vamos ler junto? Consegue ler junto? 1, 2, 3 e... Quando as mãos de Moisés pegaram e a puseram para que Moisés se sentasse. Eu leio, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos de ele ficaram firmes até o pôr do... Então eu olho para Arão e para Ur. Junto com Moisés estavam Arão e Ur. Eles viram que Moisés estava cansado e providenciaram uma pedra para ele se sentar, e também ficaram segurando as mãos de Moisés para ajudar e abençoar o povo. Quem está à frente precisa de ajuda. Eu olho para Moisés, eu olho para esse texto, eu olho para Arão e Ur, 2 servos, e o que eu aprendo com eles? Nós precisamos ajudar o nosso próximo. O que eu vejo hoje nas igrejas, nós só queremos ajuda, mas não queremos ajudar ninguém. Sabe o que acontece hoje em algumas igrejas?
Graças a Deus aqui não acontece em Campo Grande. Oh Deus maravilhoso. O povo só quer ajuda. Quem precisa de ajuda? Levanta a mão, levanta a mão. Quem precisa de ajuda aqui hoje? Eu vou levantar o meu pé e minha mão, tá, irmão? Irmão Carlos, precisa de ajuda não, irmão Carlos? Irmã Vânia, precisa não? Quem precisa de ajuda, levanta a mão. Levanta, ó, se tu não levantar a mão, Deus não vai te ajudar. Levanta a mão quem precisa de ajuda. Eu vou levantar meu pé, hein? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda na obra. Eu preciso de ajuda em oração. A Bíblia fala, vamos ler a Bíblia? Jó. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eita glória. Não foi quando Jó orava por ele, não? Não. Deus mudou a sorte dele quando ele estava ajudando seus. Mas Jó não precisava de ajuda também? Jó não estava debilitado? Jó não estava passando... Meu irmão, quando eu estou triste, eu lembro de Jó. Quando eu estou chateado, eu vou ler o livro de Jó. Sabe por quê? Rapidinho a chateação passa. Ó, sexta-feira agora, sabe o que eu vou fazer? Pessoal lá de Copacabana, próxima sexta-feira, sopão na madrugada, lá nas ruas de Copacabana. Ajudar morador de rua, dar comida, dar cobertor. Rapidinho a murmuração sai do meu coração. Por que sai? Porque tu vê alguém pior do que você, irmão. Sabe qual é o nosso mal? Que a gente só reclama. A gente fica só olhando para ele, mas eu estou com problema. Mas tem gente com pior problema do que você. A Bíblia fala que Moisés estava cansado. Moisés já estava avançado em idade. Ele estava ali naquela peleja. A Bíblia nos diz que agora Arão e Ur viram a necessidade. Arão e Ur também estavam na mesma luta que Moisés. Mas Deus falou assim, ó, Moisés está precisando nesse momento. Deus colocou você perto de alguém. Pega na mão desse varão aí, dessa varoa, vai. Pega na mão dele. Pega na mão. Irmã Vânia, pega na mão da minha irmã, vai. Levanta. Tem gente que está aqui precisando de ajuda para levantar a mão. Vai, levanta. Profetiza, levanta a mão. Eu não mandei você abaixar. Levanta a mão. Porque enquanto você levanta, é Israel prevalecendo. Enquanto você ajuda, Deus entra nessa peleja. Levanta a mão do teu irmão. Irmãos, quando eu olho para Arão e Ur, o que eu vejo? Ajuda e companheirismo. Igreja. Nós estamos trabalhando uma lição na Escola Bíblica Dominical, como a nossa diaconisa Simone falou, um por todos e todos por um, visão de unidade. Hoje nós está acontecendo um fenômeno no Brasil, muitas pessoas se debandando, muitas pessoas que não fixam igreja, pessoas que estão uma hora está aqui, outra hora está lá. Sabe qual é a minha maior preocupação? Não é o tamanho da árvore, mas é o tamanho da raiz daquela árvore. Porque se não tiver raiz, irmãos, árvore que não tem raiz está suscetível a cair. Então eu preciso ficar em um lugar. Eu posso visitar a Assembleia de Deus? Posso. São nossos irmãos em Cristo, né? Pastor, posso ir na presbiteriana? Posso. São nossos irmãos. Posso nos batistas? Com certeza. Posso na metodista? Com certeza. Pastor, tem outras igrejas. Agora tem essas igrejas church, parede preta. Posso ir lá? Se tiver Bíblia, pode. O que a gente não pode é ficar só indo visitar. Eu tenho que criar raiz, criar relacionamento, ter pessoas que me conhecem, que eu conheço as outras. Unidade. Eu aprendi que igreja, ouve isso, guarda no teu coração. Muitas igrejas estão se tornando corredores. Sua casa tem corredor. Quem aqui tem uma casa que tem corredor? Mesmo que seja um corredorzinho, tem corredor? Tem corredor na tua casa? Corredor? Tem um corredor, não tem? Aí tem muita igreja se tornando um corredor. Pastor, o que é corredor? Lembre-se, a igreja ela pode ser um quarto, lugar de oração. Igreja pode ser uma sala, lugar de comunhão. Igreja pode ser a cozinha, lugar de preparar o alimento. Igreja pode ser banheiro, lugar de eliminar o que não presta. Igreja não pode ser corredor. Por quê? Lugar de passagem. Você fica no corredor na tua casa? Ninguém fica em corredor, irmão. Ninguém fica no corredor. Igreja não pode ser corredor. E o que tem a ver com a mensagem hoje? Se você não criar raiz, não tem quem vai te ajudar. Companheirismo. Eu olho para Arão e Ur, 2 tipos de servo, 3 tipos de servo. O segundo tipo de servo, Arão e Ur.
ajuda. Eles ajudavam o outro. Mas como é que eu vou ajudar aquele que eu não conheço? Eu entro na igreja, eu não converso com meu irmão, eu não sei nem o nome do irmão. Eu chamo o irmão, ó irmãozinho, ó profetinho, ó abençoado. É porque eu não sei o nome dele. E se eu não sei o nome dele, como é que ele pode me ajudar? Como é que eu posso interceder por ele? Como é que eu posso me envolver? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Pastor, eu tenho 30 anos de igreja, eu já passei por tanto lugar, eu já me decepcionei, eu já fiz tanta coisa na igreja, eu já sei tão ferido, irmão. Deixa eu falar para você. Igreja, infelizmente, é um lugar que ainda existem pessoas. E onde tem pessoa tem defeito. Onde tem pessoas tem problema. Igreja é um hospital, você sabia disso? Tem gente que demora mais tempo para ser curado, não é verdade? Tem uma igreja de um amigo meu que ele fez uma campanha muito interessante. E o tema da campanha era: estamos em obra. Acho que toda igreja tinha que ter isso, estamos em obra. E qual é a obra? É a obra física da igreja? Não, a obra em nós. Nós temos sentimentos. Se Deus permitir, em agosto a gente vai começar um tema aqui na igreja chamado Gavetas da Alma. É uma série de mensagens. A nossa alma, campo do sentimento, emoções, feridas, traumas da infância, traumas de igreja. Pessoas já estavam saindo de igreja porque se traumatizaram, se decepcionaram. Ah, o pastor, irmão, é tanto escândalo que a gente vê. É tanta luta. Aí por isso tem pessoas que não se permitem se conhecer. E quando você não conhece ninguém, quando você não se relaciona com ninguém, você não vai ser ajudado por ninguém. Se você só entra e sai da igreja sem se relacionar com outra pessoa, quando você vai embora, ninguém nem lembra de você. Aí você está passando uma prova na tua casa, uma prova na tua família. Se você não conhece o teu irmão, como é que teu irmão vai te mandar um zap? E aí, varoa? E aí, servo de Deus pentecostal, canela de fogo, como é que tu tá, varão abençoado? Ninguém vai te mandar mensagem, porque tu não se relaciona. Quem está entendendo, diga um amém. Arão e Ur, ajuda e companheirismo. Nós precisamos de ajuda. Quem precisa de glória? Mas também nós precisamos ajudar o nosso próximo. Tem muita gente precisando de ajuda. Irmãos, os dias são maus, a guerra é constante. O inimigo está tentando nos atacar no nosso lugar de descanso. O inimigo está tentando se levantar no nosso lugar de descanso. E nós precisamos de ajuda. E além de precisarmos de ajuda, nós precisamos ajudar o próximo. Quem está entendendo, diga um amém, igreja. Moisés, homem de iniciativa e de intercessão. Arão e Ur, homem de ajuda e companheirismo. E o terceiro e último, Josué. Está escrito no versículo 10. Observem comigo o versículo 10, por favor. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado. Josué, meu Deus, igreja. O que está escrito no versículo 10? Olha para a televisão da igreja. Josué, fala assim, Josué, fala assim, Josué fez. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado. Como eu aprendo com Josué? O tema dessa noite é 3 tipos de servo. Primeiro tipo, Moisés, iniciativa e intercessão. Arão e Ur, ajuda e companheirismo. Josué, obediência. Olha Deus falando agora. Agora o negócio ficou, o caldo ficou estreito. Fala assim comigo, obediência. Meu irmão, pior que nós sabemos o que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15. É melhor obedecer. Meu Deus, terra. Pastor, mas eu subo o monte. Eu também subo, mas se não obedecer não tem problema nenhum. Pastor, eu faço jejum. Eu também faço, mas se não obedecer não adianta de nada, irmão. Pastor, eu frequento uma consagração que tem mais de 30 anos e lá tem umas irmãzinhas que pulam no mistério, que quando eu chego lá eu já me arrepio todo. Mas se não obedecer não adianta de nada, irmão. Eu gosto disso tudo, irmão. Me conheça que você, irmão, se deixar eu durmo no monte, irmão. Se deixar, vou dizer como meus amigos diziam, o Jefferson é rato de vigília. Gosto de consagrar. Às vezes eu saio lá da minha casa, vou para Nova Iguaçu, já vim para congregar, já vim para o monte aqui de Campo Grande. Irmão, eu gosto, mas não adianta subir monte,
Não adianta ir por círculo de oração. Não adianta conhecer a irmãzinha do coque, que quando entrega o mistério roda, tu se arrepia. Aí, tem irmã que a gente... Outro dia eu estava conversando com um colega meu, ele falou, Jefferson, e aquela nossa mãezona lá? Eu falei, é benção, mulher de oração. Pô, tenho até medo de passar perto dela, porque quando ela fala, é a voz de Deus para a minha vida. Não adianta você conhecer pessoas assim, se você não tem obediência na tua vida. Obedecer, irmão. Como diz um pastor, Márcio André, de Bangu, de Nova Vida, ele diz que o alfabeto do crente começa a obedecer. Esse é o alfabeto do crente. Josué, homem de obediência. Eu aprendo com ele. Pensa, rapidinho, igreja, por favor, eu tenho 10 minutos para acabar esse culto. Presta atenção nisso aqui. Pega isso aqui para a tua vida. Se você pegar isso aqui agora, tu vai voar nas asas de Deus. Moisés falou para Josué, ô Josué, vem cá, homem de Deus. O inimigo está atacando. Escolhe alguns homens aí, ó, mas homens que gostam de lutar. Homens que são compromissados com a obra de Deus. Homens que não vão ter medo da peleja. Homens de verdade. Como diz meu saudoso avô, nordestino, sabe? Que aqui no... Irmão, meu avô, eu amo os cariocas, tá? Meu avô falou, ó, você nasceu no Rio, mas não esquece da tua descendência. Tu é nordestino, meu cabra. Meu avô falava assim comigo. Arretado. Graças a Deus, meu avô se converteu. Quando eu tinha 10 anos, ele me deu uma peixeira. Sabia disso? Aí minha mãe falou assim, nada disso. Ele não é Pedro. Ele não vai cortar a orelha de ninguém. Mas meu avô era nesse perfil. Homem, homem. Tem esse negócio não. Que homem é homem, menino é menino. Termina aqui essa canção, né? Irmãos, Moisés falou para Josué, Josué, chama homens e vai lutar. Presta atenção nisso. Pega isso aqui, não perde isso não. Josué, escolhe homens, vai lutar. Aí Moisés, Arão e Hur, vamos para o monte orar. Pensa comigo. Pensa comigo. Josué poderia falar assim, Moisés, é folgado, hein? Eu vou para a luta e tu vai orar? Eu vou para a luta e você vai para o monte orar? Quem está entendendo, diga amém. O pastor manda eu ficar no Geração Vida e ele fica na parte boa na pregação. O pastor pede para eu evangelizar, mas ele não vem junto. Para e pensa comigo. Josué poderia questionar Moisés ou não poderia? Josué poderia falar assim, Moisés, eu vou para a luta, eu vou ter que pegar a espada, matar, eu vou ter que ver a cabeça sendo cortada, eu vou ter que enfiar a espada no coração de alguns homens. Moisés, eu vou para a parte difícil e tu vai para a parte fácil. Porque tem muita gente que pensa que orar é a parte fácil, né, irmão? Irmão, lembra o que Deus falou para Moisés? Tira a sandália aí, porque senão tu vai ser fulminado. O lugar que tu tá é terra santa, irmão. Orar não é a parte fácil não, porque nem todo mundo tem a ousadia para entrar na presença de Deus com autoridade, reconhecendo que Ele é santo. Na presença de Deus não podemos ser fulminados. Deixa eu falar para vocês aqui. Lembra do sumo sacerdote que fazia expiação, Wagner? Ele tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação. E o sacerdote, pastor, tinha que andar com a cordinha. Por que tinha que entrar com a cordinha? Porque se tivesse em pecado, Deus fulminava, morria, irmão. Oração não é tão fácil não, irmão. Orar é guerra, é batalha, é peleja. E se não estiver preparado para orar, Deus fulmina vivo. Deus mata, sabia? No Novo Testamento, Deus ainda mata. O pessoal fala, não, mas é a graça, é só amor. Nunca leu sobre Ananias e Safira, né, irmão? Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, eles sendo consumados, eles sendo fulminados. Estavam trazendo oferta, Deus matando porque trouxeram oferta. Queriam mentir com o Espírito Santo. Irmão, tem gente que pensa que oração não tem peso. Oração também é guerra, diga amém por isso. Quem está entendendo que Deus está falando aqui, irmão? Rapaz, Deus está trabalhando. Sabe quando o Espírito Santo está cirúrgico? Eu consigo ver Deus com bisturi aqui nessa noite, tocando em corações. Deus está operando em nosso meio. Está falando nessa noite. Aí Josué, ele escutou a ordem de Moisés. Qual era a ordem? Josué, vai para a peleja, vai para a luta. Josué, vai para a guerra. E eu vou estar em oração. Josué não questionou, irmão. Josué não murmurou.
Josué não hesitou em ir, ele foi. Ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele reconhecia a autoridade que Deus havia derramado sobre Moisés. Segura na tua cadeira aí que eu vou falar, porque Deus mandou falar, eu vou falar mesmo. Quem me levantou não foi o homem não, tá, irmão? Tem muita gente que fala assim, mas o pastor é jovem. O pastor vai fazer 34 anos ainda. Sabe de nada, inocente. Irmão, eu não tenho pai pastor, não tenho mãe pastora. Quem me levantou foi Deus. E eu não estou aqui para brincar de igreja, brincar de cultinho. Eu vim pregar e anunciar porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E deixa eu falar para a igreja Nova Vida de Campo Grande hoje, tá? Porque Deus mandou pregar isso aqui hoje. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te colocou nessa casa de oração. E se tu não obedecer aquilo que sai desse altar, é você e Deus. Porque se Deus te colocou aqui, se foi o Espírito Santo que te trouxe para essa igreja, e essa palavra que eu prego é a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Tem gente que não está vivendo o melhor de Deus aqui nessa igreja ainda, porque está andando em desobediência. Já era para estar envolvido no ministério, já era para estar fazendo a obra, mas está correndo daquilo que Deus tem. E toda vez que eu corro daquilo que Deus tem, eu estou em desobediência. E desobediência é pecado, irmão. E pecado não agrada a Deus. A Bíblia vai nos dizer, Isaías vai nos falar, o profeta messiânico disse, o que faz separação entre você e Deus é os vossos pecados. E o pecado da desobediência é gravíssimo. Sabe o que Deus falou através da boca de Samuel? Deus falou para Samuel, ó Samuel, você é juiz, você é sacerdote e você é profeta. Tríplice ministério de Samuel, filho de Ana, aquela que era estéril. Deus falou assim para Samuel, Samuel, eu já rejeitei Saul, porque Saul é desobediente. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Dá glória, igreja, porque Deus está falando. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência no meu altar. Eu quero obediência na minha casa, porque essa casa continua sendo casa de Deus. Santidade ainda convém na casa do Senhor. Precisamos ser santos. Precisamos obedecer. Se o Senhor quer que a gente peleje, a gente vai pelejar. Se o Senhor quer que a gente lute, a gente vai lutar. Porque Ele nos chamou para obedecer. Eu olho para Josué e eu aprendo. Homem de obediência. Homem de coragem. Homem que lutou. Homem que pelejou contra os amalequitas. Homem que pegou a espada e falou, eu vou lutar contra esses homens. Ele obedeceu à direção. Josué tinha 40 anos aproximadamente. Ele não questionou Moisés. Ele não questionou Arão. Não questionou Ur. Mas ele obedeceu e partiu para lutar com confiança de que alguém estava orando por ele. Ele foi, ele falou, eu vou lutar porque tem gente orando por mim. Eu vou para a guerra porque tem gente que está orando pela minha vida. Eu vou trabalhar para Deus porque eu sei que tem alguém que está intercedendo por mim. Precisamos ser assim. 3 tipos de servo: Moisés, iniciativa, intercessão; Arão e Ur, companheirismo e ajuda; Josué, obediência e homem de coragem. Ser forte e corajoso. Olha Deus falando aqui nessa noite. Toma posse daquilo que Deus já te entregou na tua mão. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. O Espírito que está em nós é o Espírito que ressuscitou Jesus ao 3º dia. Aquele que habita em nós é maior do que o que está nesse mundo. Quem habita em nós é o Espírito de Deus. Eu não posso me acovardar. Eu tenho que me levantar, porque eu não estou me levantando no escudo e nem na espada. Eu me levanto, é no nome do Senhor dos Exércitos. Ele é meu Deus. Precisamos nos levantar. E qual foi a consequência? Eu caminho para o fim. Versículo 14. Então o Senhor disse, versículo 13 primeiro. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Como é que Josué destruiu os amalequitas? Josué destruiu os amalequitas como?
a fio de espada. Tu tem tua espada aí? Tu tem espada aí nessa noite? Levanta a tua espada. Levanta. Não. Levanta a espada. A espada é a palavra de Deus. Como é que nós destruímos amalequitas? É através da palavra de Deus, igreja. Paulo escrevendo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. É com a palavra que nós vencemos. É através da palavra que nós prevalecemos. É através da palavra que nós vamos ganhar essas batalhas da vida. Josué, homem de obediência, e ele destruiu os amalequitas. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 14: escreve isso para a memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar. Edificar um altar. Meu Deus do céu. Moisés edificou o altar. Altar. Na sua casa tem um altar? Quem é que está em cima desse altar na tua casa? Vou falar, hein? Tem muitos evangélicos falando que os católicos são idólatras, né? Mas tem muito evangélico idólatra, colocando filhos, esposos acima de Deus. Tem muitos evangélicos, protestantes, colocando os seus filhos acima de Deus, sua família acima de Deus. Perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus. Antes de ele falar isso, ele disse, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Primeiro ele falou assim, perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus falou assim, ouve Israel. Ouve, fala assim, ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento, acima de todas as coisas. Você ama a Deus acima da tua família? Coloca Deus em primeiro lugar. Deus, família, igreja. Deus em primeiro lugar. O Senhor é meu Deus. Ele é meu baluarte. Aí outro dia a irmã falou, pastor, eu não faço aula porque eu tenho um filho. Eu falei, ô Ana, quem te deu Samuel? Fala, Deus. Eu não faço aula por causa do meu marido. Aí eu não falei a mesma coisa não. Que tem marido que não foi Deus que deu não. Tem marido que a pessoa casou errado mesmo. Não fez gabinete, não pediu conselho. Olhou só para a beleza. E beleza passa. Mas o que é de Deus permanece para sempre. Pastor, tu prega aí. Pastor, casei errado. O que eu faço agora? Ora muito. Jejua sem parar. Até ele se converter. Mas até lá, meu irmão, é peleja. Casamento é coisa séria. Eu vou realizar agora no mês de junho 2 casamentos lá em Copacabana. Outro dia fala assim, pastor Santo Antônio. Não, repreende isso aí, irmão. Mas uma coisa que eu faço. Vai casar? Gabinete pastoral, 7 encontros. Vai casar o quê? Pela beleza? E quando a beleza acabar, tu vai fazer o quê? Vai mandar ela embora? Vai terminar? Que agora a moda é crente se separando. Não é crente não, é crente? Evangélico se separa. É evangélico mesmo? Vigia, né? Que isso, pastor? Pegou pesado. Não, irmão, eu estou mostrando a Bíblia. Pastor, meu irmão, escândalo. Pastor terminando o casamento, casando com outro, e ainda falando que é pastor? Para mim não prega, irmão. Todo respeito. Se Deus não foi o suficiente para resgatar o casamento dele, como é que ele vai ter autoridade para pregar para mim? Diga amém para mim. Agora fica um silêncio, né, irmão? Mas Deus mandou falar, eu falo, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga amém por isso. Diga um aleluia por isso. Nós precisamos olhar para Josué. Obediência. Ficou um clima silencioso na igreja. Agora eu gosto disso, irmão. É como é bom quando o Espírito de Deus toca no coração de pessoas aqui nessa noite. Fala que não é para mim, não. Fala assim, o pastor está pregando agora, irmão. Diga amém, igreja. 3 tipos de servo. Moisés, iniciativa e intercessão. Arão e Ur, companheirismo e ajuda. Josué, coragem e obediência.
Eu preciso pegar essas características e colocar na minha vida. Eu quero ser homem de intercessão, eu quero ser homem de iniciativa, eu quero ajudar, eu quero ser companheiro, eu quero ser obediente e eu quero que a coragem de Deus habite no meu coração. E a Bíblia vai nos dizer, para terminar, e Moisés edificou um altar. Altar. Organiza o teu altar na tua casa. Organiza o teu altar. Eu falo que todas as noites, toda manhã, o Espírito Santo nos espera naquele cantinho da nossa casa. Eu não sei onde você ora. Tem gente que ora de joelho na cama. Tem gente que tem uma cadeira para orar. Quem já viu aquele filme, Quarto de Guerra? Quem já viu aquele filme? Quarto de Guerra. Bom aquele filme, né, irmão? Eita, glória, que filme maravilhoso aquele filme ali. Eu não sei onde você ora na tua casa. Eu sei que você ora. É o que eu espero, né? A Bíblia fala, e quando orardes, orareis, diz assim. Jesus está falando assim, quando você orar, e você tem que orar, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, ele fala, quando orardes, orareis, diz assim, não é isso? Vai orar sim. Jesus está esperando que a gente ore. Então eu sei que você tem um cantinho na tua casa. E aquele cantinho eu chamo de altar. Tira a teia de aranha hoje, quando chegar lá. Ora. Reconstrói um lugar de oração. Moisés edificou um altar. E lhe deu o nome de o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha... O que é bandeira? Quando eu coloco a bandeira num lugar, eu estou marcando território naquele lugar. Qual é a bandeira que está na tua casa? Qual é a bandeira que está na tua família? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. É Ele que comanda a minha casa, é Ele que comanda a minha vida, é Ele que comanda o meu lar. O lugar de descanso é do Senhor. Deus está falando aqui nessa noite. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nessa noite. Mas se coloca de pé, dando uma salva de palmas ao Senhor Jesus, mas dando melhor, vai. Pode melhorar isso. Dá glória a Deus aí, igreja.